Dia 99, estamos numa linda maratona de leitura bíblica e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira esse ano de 2024. Você que está chegando novo, segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos poucos. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica, que você pode entrar na mesma e ir atualizando aos poucos as leituras que já passaram. Estamos usando essa ferramenta que é a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB. Ela tem um plano. E esse plano se consiste em lermos trechos da Bíblia e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Aqui, Pastor Everton Ferreira, estaremos juntos com vocês nessa linda maratona. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá essa força. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha com seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 99, nós vamos ler Deuteronômio 11, 12, Jó 13, 2 Coríntios, capítulo 1. Deuteronômio 11, as grandes obras de Deus. Amém, o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram. A disciplina do Senhor, seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês. E como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto, até que vocês chegassem a este lugar. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel, porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez, os benefícios da obediência. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles. Terra que mana leite e mel, porque a terra da qual vocês tomaram posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes, e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomaram posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês, de fato, obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova. A terra não dará a sua colheita e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês. E para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra, porque se vocês de fato guardarem
todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas estas nações, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já lhes prometeu. A bênção e a maldição. Eis que hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomaram posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Estes montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. O lugar do culto verdadeiro. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedaçam as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali, por o seu nome e sua habitação, para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor seu Deus lhes dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor seu Deus escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que lhes ordeno: os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas num lugar que o Senhor escolher numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor, seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem puros como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Então, somente não comam o sangue.
este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Estas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isto se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, a seus servos e servas, e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como ele lhes prometeu, e vocês disserem, queremos comer carne, porque este é o seu desejo, vocês poderão comer carne, segundo o seu desejo. Se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e ovelhas que o Senhor lhes tiver dado, conforme lhes ordenei, e comerão a carne nas cidades em que estiverem morando, segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer destas carnes como se come carne de gazela ou de veado, e delas tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tenham cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida, e vocês não devem comer a vida como a carne. Não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Não comam, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, quando fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que tiverem consagrado daquilo que lhes pertence e as ofertas prometidas vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali, sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue dos seus sacrifícios sobre o altar do Senhor, seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas estas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Contra a idolatria. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo, assim como estas nações serviram os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas, eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno, vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuam nada. Vamos ler agora Jó capítulo 13. Falarei ao Todo-Poderoso, eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Vocês zombariam de Deus? Ouçam agora minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por eles? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele, como zombaram das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro. Defenderei minha causa diante de Deus.
Calem-se diante de mim, e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne dos meus dentes, e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa e estou certo de que serei justificado. Ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostre-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha pesada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 1, prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bênção de graças. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperança que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. A sinceridade de Paulo. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Paulo explica a sua demora em ir a Corinto. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem em segundo benefício.
Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne? De modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Mas como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nem sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus, por meio de nós. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo posse por testemunha de que foi para poupar vocês, que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele a quem tenho entristecido, e escrevi isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês, porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Uau! Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando, de passo em passo, de fé em fé. Te espero amanhã. Que Deus abençoe. Um abraço. Pra cima!